Queridos, eu acho que desde o momento que você entrou aqui, eu acredito que acho que deve ter ficado, inclusive, muito claro, absolutamente claro para você, pelas orações, pelas canções que foram entoadas, a centralidade de Jesus. Acreditem, não há nada ou ninguém mais importante, mais central do que Jesus. Aquele que a sociedade inclusive reconhece, manifestou-se entre nós e a sua presença encarnada, aceite ou não, dividiu a história. A história é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. De modo que a razão desse momento que nós estamos fazendo aqui, este momento especial, está centrado na pessoa dele, na pessoa de Cristo, de Jesus. Afinal, nós reconhecemos, inclusive, em Deus, e sabemos que em Deus é que nós vivemos, em Deus é que nós nos movemos, é que nele é que existimos. Ou seja, não existe nada fora de Deus. É aquilo que está em Atos 17, 28. Se nós nos atentarmos de modo especial ao Evangelho de João, de ponto nós já, nos primeiros versos do Evangelho de João, fica absolutamente clara a intenção do autor de João de nos revelar que Jesus é Deus. Isso fica claro. João capítulo 1, do verso 1 ao 5, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Agora, em detrimento da clareza das Escrituras, dos fatos, da robustez das provas que existem e que apontam Jesus como Filho de Deus, Jesus como Deus, ainda persiste na mente de muitos dúvidas, persiste na mente de muitos incertezas, persiste ainda na sociedade, em muitos lugares, equívocos. Isso, acredito, é muito perigoso. Essas dúvidas, essas incertezas, esses equívocos, é muito perigoso. Mas por que eu estou dizendo isso? Acredite, você conhecer a mim, Dionísio, não tem lá muita importância e provavelmente não vai fazer diferença nenhuma na tua vida. Faz diferença na tua vida quem conhece Dionísio, quem não conhece Dionísio, não. Agora, quando a questão é conhecer Jesus, quando a questão é conhecer Cristo, a coisa já é diferente, pois o conhecê-lo estabelece a diferença entre vida e morte. Conhecer Dionísio não faz diferença nenhuma entre a vida e a morte. Mas conhecer a Cristo, sim. Mas de onde você tirou isso, pregador? O próprio texto de João, capítulo 17, verso 3 diz isso. Diz assim, e a vida é esta, que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Ou seja, conhecer Jesus é ter vida. Não conhecer Jesus é morte. Se bem observarmos nos evangelhos, em 3 dos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, nos é apontado que, certa ocasião, indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, ele perguntou aos seus discípulos, nos 3 evangelhos tem a mesma palavra: quem dizes que é o Filho do Homem? E eles responderam:
Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continua ele, quem dizeis que eu sou? Notem, Jesus quis saber o que as pessoas falavam dele, e depois quis saber o que os seus seguidores, o que os próprios discípulos falariam a seu respeito. Hoje essa pergunta continua sendo feita, fazendo você parte da multidão ou fazendo você parte dos discípulos. Quem é Jesus para você? Essa é a pergunta dessa noite. Muitas pessoas falam sobre Jesus e às vezes não param para refletir quem realmente é Jesus. Eu te pergunto nessa noite, você conhece Jesus? Quem é Jesus para você? Vamos de uma forma rápida, tá? Se vocês tiverem Bíblia, deixem aberto no Evangelho de João, passeando por alguns textos, buscar quem é e quem não é Jesus. O Evangelho de João, por exemplo, no capítulo 9, nos é apresentado a história de um homem que ele é cego de nascença, que ele é curado por Jesus. No caso, o texto afirma que num sábado, ele caminhando viu Jesus, um homem cego de nascença, e os discípulos de Jesus perguntaram quem pecou para que ele tivesse nascido assim. Ao que Jesus afirma, ninguém pecou, mas isto aconteceu para a manifestação da glória de Deus. Eu acho que vocês se lembram a história. Jesus cuspiu na terra, fez um lodo, ele aplicou nos olhos do cego, dizendo para que o mesmo se lavasse no tanque de Siloé. Ele foi, lavou os olhos e passou a enxergar. As pessoas do local, vendo o que tinha acontecido, levaram-no até os fariseus, que começaram a interrogar o rapaz, interrogar aquele que era cego, para saber o que havia acontecido e quem tinha feito aquele milagre. No caso, se observarmos o texto que está lá em João 9, veremos que o cego que passou a ver dava um relato dos fatos, daquilo que tinha acontecido. Mas os fariseus pareciam inconformados com aqueles fatos, pelo que nós podemos observar a partir do verso 24, e eu queria que você lesse comigo, João 24, você que me acompanha na tua casa. Se você não trouxe Bíblia, dá para acompanhar aí no telão. Os relatos, olha só. Esses são relatos a respeito do interrogatório. Então, chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhe respondeu: já vos disse e não entendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos os seus discípulos? Então injuriaram-lhe e disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhe o homem: nisto é de estranhar que vós não sabais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há muito, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós. E o expulsaram.
Ouvindo Jesus que o tinha expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: já os tem visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor. E o adorou. Só ele. Senhor, fala conosco nessa noite, Pai. Nos ensina, Senhor, meu Pai, a respeito desse nome, dessa pessoa, do teu senhorio, da tua grandeza. Que o teu Santo Espírito tenha liberdade para falar conosco, Pai. Nessa noite, nós oramos em nome de Jesus. Amém? Observem, o texto nos revela que o homem cego de nascença havia sido curado por Jesus, mas não havia visto, uma vez que sua cura se manifestou de fato no tanque de Siloé. Ele estava com o rosto cheio de lodo, de barro, foi no tanque, lá ele se lavou e lá ele passou a enxergar. Em obediência, ele lavara o rosto conforme lhe havia ordenado Jesus. Daí vemos que tal homem podia contar o que lhe aconteceu. Ele relatou isso para quem lhe interrogou. Como aconteceu? Mas sobre o seu benfeitor, o máximo que ele poderia dizer é o seguinte: deve ser um profeta, é um profeta. Por causa do prodígio experimentado, nada mais, deve ser um profeta. Agora, para poder declarar que Jesus era Filho do Homem, e a sua teologia significava, acreditava que ele era um Messias, ele teve que ter, na realidade, um encontro com Jesus, onde o próprio Jesus se apresenta como tal. Jesus vem a ele, sabe quem é o Messias, quem é o Filho do Homem? Você está falando com ele, sou eu. E naquele momento o homem o adorou. Assim nós podemos concluir algo que deve ficar muito claro no nosso coração. Conhecer Jesus não é receber uma bênção dele. Pois quantos são abençoados por ele e de fato não o conhecem? Sabe? Queridos, pensem comigo. Se olharmos um pouquinho antes, João capítulo 6, quantos foram alimentados com pães e peixes numa multiplicação maravilhosa? Mais que numa multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, sabe? E muitos deles, tenho certeza, sequer conseguiram ver Jesus. Imagine uma multidão de 5.000 pessoas esparramadas, sentadas no chão, outros de pé, você entendeu? E aqueles que ficaram porventura lá atrás, de longe, talvez muitas vezes na ponta dos pés, num pulinho, só de relance, viram talvez o quê? Parte da túnica de Jesus. Talvez tenha visto apenas as mãos de Jesus quando ele ergueu ao céu, dando graça ao Senhor. Eles todos receberam a bênção. Todos eles se alimentaram do pão e do peixe. Mas não podemos afirmar que eles conheciam Jesus. Não tiveram nenhum contato. Não falaram com Jesus. Não estiveram tete a tete. Quem é Jesus? Queridos, pessoas são abençoadas todos os dias sem conhecer Jesus. Nosso Deus, inclusive, ele é assim. Mateus 5,45 diz: pois ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e faz cair chuva sobre justos e injustos. O sol é dele, e ele reparte. A chuva é dele, e ele distribui. Nosso Deus é assim. A bênção que ele distribui não está atrelado ao fato de você ter um relacionamento, pura e simplesmente, de você conhecê-lo de fato. Assim, conhecer Jesus não é receber uma bênção dele. Mas afinal, quem é Jesus? Essa é a pergunta dessa noite. Eu queria sugerir que nós caminhássemos por
alguns textos em João, para a gente não se perder, e entender quem é Jesus. Nós poderíamos apontar que, em primeiro lugar, que Jesus é o Cordeiro de Deus. Está lá em João 1:29. No dia seguinte, viu João a Jesus que tinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vejam, João Batista conhecia Jesus porque ele era seu parente. Está lá em Lucas 1:36. Mas não lhe chamou de primo. Não chamou ele de vizinho. Não chamou ele pela profissão, carpinteiro ou qualquer outra expressão. Porque sabia quem era realmente o Senhor. Por isso João estava batizando, e quando Jesus passou, a ponto ele dizer o que era ali, eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. As pessoas que estavam à busca do perdão de seus pecados deveriam não seguir João, mas seguir Jesus. Somente Jesus pode perdoar e apagar os nossos pecados. Isso está em 1 João 1:7-9. E nos perdoa e limpa completamente é o Senhor Jesus. Entregou-se como um cordeiro para nos salvar. Aquilo que Isaías já tinha proclamado em Isaías 53:7. Eis o Cordeiro de Deus. Queridos, quem é Jesus? Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós podemos apontar que Jesus ainda é a água da vida. João 4,14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar, a vida eterna. Vocês lembram? Havia uma mulher que estava buscando água, né? E Jesus lhe pediu que a servisse, essa mulher samaritana. Em troca, ele prometeu que faria fluir água do seu interior. Aquela mulher sofria, na realidade, de um vazio existencial. Ela procurava resolver a sua vida emocional. Vocês lembram da história? Uma mulher com 5 maridos e nenhum era dela, né? Mas teve várias decepções na vida, várias decepções amorosas. Aquilo que está em João, capítulo 4, versos 16-18. Jesus disse que é a água da vida, porque sabe que não existe vida sem água. Não tem como haver vida sem água. Assim também, eu posso afirmar para vocês, não há vida sem Jesus. Em Deus existimos, nele nos movemos. Muitas pessoas sofrem porque estão sedentas. O ser humano tem uma sede dentro de si que somente Jesus pode saciar. Quando entregamos a nossa vida a Jesus, passamos a ser saciados com a verdadeira água que nos satisfaz. É essa que está em João 7:37-38. Nenhum prazer ou qualquer outra coisa pode preencher a sua vida a não ser Jesus. Você pode procurar qualquer outra coisa, autoajuda, esquecendo que o que você precisa é de ajuda do alto, é diferente. Então Jesus é a água da vida. Nós poderíamos afirmar que Jesus, além de água da vida, ele é o pão da vida. João 6:35. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Vejam, Jesus havia multiplicado pães no deserto, João 6:1-15, e a multidão o seguiu em busca de mais pão. Queriam mais um sinal de Deus, além de tudo que Jesus já tinha feito, já tinha oferecido. Sugeriam que Jesus fizesse chover pão do céu, como aconteceu com o povo lá em Êxodo, João 6:31. Jesus deixou claro que o verdadeiro pão vem do céu para salvar o mundo, não somente da fome, mas do pecado, da perdição, João 6:36. Então, quando as pessoas pediram a esse pão espiritual, Jesus se apresentou. Gente,
Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. A fome, queridos, ela é muito triste. Quem está com fome não consegue pensar, raciocinar, não consegue fazer nada. O pão também é um alimento essencial. Do mesmo modo que ninguém pode viver sem pão, acreditem, ninguém pode viver sem Jesus. Pode viver uma imitação de vida, mas vida plena é só com Cristo Jesus. Daí eu posso afirmar que Jesus é o pão da vida. Nós poderíamos falar que Jesus, além de pão da vida, ele é a luz do mundo. Está lá em João 8,12. De novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Outra coisa vital para a vida é luz. Não existe vida sem luz. A primeira coisa que Deus criou após a cruz, após o perdão, foi a luz. E tanto que fez separação dela com as trevas. Está lá em Gênesis 1:3. A partir de então foram criadas águas, plantas, animais e toda a natureza a partir da luz. Viver na escuridão é estar na dúvida, é medo. Escuridão é sinônimo de medo. As crianças nossas têm medo do escuro. Todas as pessoas têm medo do escuro. Por isso Jesus diz que ilumina nossas vidas. Toda incerteza, temor são transformados pela convicção e confiança quando estamos com Jesus, que também nos faz, Ele, refletindo em nós, nos faz luz do mundo. Mateus 5,14. Nós não temos uma luz natural, mas nós refletimos a luz de Cristo. Por isso é muito fácil a gente concluir: quem é Jesus? Jesus é a luz do mundo. Nós podemos dizer que Jesus, além de luz do mundo, ele é o bom pastor. João 10,11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Entendam, as pessoas na época sabiam a importância que significava ter um rebanho. Disso também dependia a subsistência da família. Das ovelhas eles retiravam a lã para fazer cobertas, cobertores, vestimentas, leite, tiravam a carne para alimento e ainda comercializavam, ajudando o sustento familiar. Por isso, dedicavam boa parte do seu tempo cuidando do rebanho. Jesus mostra que assim como as pessoas cuidavam das suas ovelhas, assim também Ele cuida de cada um de nós. E Ele nos conhece pessoalmente, como um pastor sabe diferenciar a sua ovelha. Os pastos eram comuns, e Ele conhece o bom pastor. Mesmo num pasto comum, quais daqueles que estão pastando são suas ovelhas? E o mais interessante que pode fazer o teste, o pastor chama as suas ovelhas e a ovelha conhece quem as chama. João 10, 12, 13. Jesus é o bom pastor não somente pelo cuidado, proteção, conhecimento de todos, mas principalmente porque Ele é o único que dá a vida por nós. Ele é o único que dá a vida por nós. João 10, 17 e 18. Jesus é quem se entrega por nós, se entregou por nós completamente. Jesus é o bom pastor. Nós poderíamos afirmar sem medo de errar que Jesus ainda é a ressurreição e a vida. João 11, 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Vocês se lembram o contexto? Lázaro havia morrido e todos achavam que Jesus havia chegado tarde demais. Marta e Maria haviam chamado ele demorou 4 dias, chegou lá já tinha morrido. Mas o Senhor lhe diz que Ele é a própria ressurreição e a vida.
Isso só foi compreendido por aqueles que ouviram essas palavras quando Jesus ressuscitou Lázaro, e foi compreendido de forma mais abrangente quando ele próprio foi ressuscitado pelo Espírito de Deus. Deus é o único que pode dar vida. Jesus é o autor da vida. Atos 3,15. Nada do que foi feito se fez senão por ele. Com isso mostra que não há limites para o seu poder. Inclusive que ele venceu a própria morte. É aquilo que Paulo nos escreve em 1 Coríntios capítulo 15, versos 54 e 55. Por isso podemos viver através de Jesus. A nossa vida é através dele. Gálatas 2,20. Para Deus a morte não é o fim. Quantas e quantas pessoas... Gente, quantas pessoas pensam que, olha, a morte acabou tudo. Para o cristão não é assim. A morte é uma vírgula. Tanto que a gente pode afirmar de uma forma bem clara: para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Porque a percepção é de eternidade. Para Deus a morte não é fim. Então Jesus é de fato a ressurreição e a vida. Vida completa, vida eterna. Nós ainda podemos afirmar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando Jesus estava orientando seus discípulos sobre a sua morte, a sua ascensão, deixou claro que lhes seria preparado um caminho por onde deveriam andar e que nunca estariam sozinhos. Então, na ocasião, Tomé lhe pediu que lhe mostrasse o caminho. Foi quando Jesus disse que ele mesmo é o caminho. Eu mesmo sou o caminho. Muitas religiões por aí apontam um caminho. Jesus, entretanto, deixou claro que só existe um caminho. 1 Timóteo 2,5. Somente através de Jesus podemos chegar a Deus. Também não aponta um caminho externo que a pessoa trilha sozinho, mas revela a si mesmo como a direção que devemos seguir. A direção sou eu. E eis que estarei com vós todos os dias. É gozado que ele aponta ele como sendo o caminho. E eu fico pensando que o caminho que Jesus aponta não é tal qual. Na minha época a gente usava guia 4 rodas, Eliseu. Você é mais novo, né? Você não pegou isso? Hoje em dia, né? A moçada mais nova não precisa se preocupar com o endereço. Coloca no Waze. E segue o Waze. E confia no Waze. E a gente tem que entender que quem tem Jesus tem o melhor guia. Quem tem um bom guia não precisa se preocupar com o caminho. É só seguir o guia e confiar no guia. E ele diz: eis que estarei com vós todos os dias. Ele é o nosso Waze, sabe? Se você está sozinho e não sabe para onde ir, Jesus é o caminho. Se tiver dúvida, Jesus é a verdade. Se você tiver medo, Jesus é a vida. A direção certa para mim, para você, é Jesus. Não tem outro nome. Por isso Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Vejam, nós poderíamos aqui continuar a noite toda falando, mas mesmo assim a pergunta poderia continuar. Mas afinal, quem é Jesus? Aquele que é rápido de endereço aí, abre em Mateus capítulo 16, verso 13 em diante. O texto vai mostrar um diálogo. Aquele diálogo que eu já retratei de início. Escolhi em Mateus para ficar mais fácil. Mateus 16, verso 13. Você que acompanha na tua casa, ou você que não trouxe Bíblia, acompanha no telão, diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Para aí, ó. Note
Os judeus classificavam um profeta comparando como os seus antecedentes. É como se ele tivesse assim uma espécie de ranking dos profetas. Colocaram Jesus de Nazaré naquilo que a gente poderia classificar assim como um primeiro time. Curioso ter o povo comparado Jesus com profetas conhecidos originalmente pela força, pelo poder, pelas palavras inclusive muitas vezes duras. Isso dá a entender que as palavras de Jesus não eram por vezes tão adocicadas como a gente costuma acreditar que é, sabe? E daí muitos pregadores querem fazer parecer que Jesus era doce. A resposta, entretanto, deixou a desejar. Conseguiram ver em Jesus um grande profeta. Catalogaram-no entre os maiores, porém não acertaram. Mas isso só ratifica aquilo que observamos de início. Receber bênçãos, ainda que miraculosas, de Jesus, não é o mesmo de conhecê-lo. No caso, eu fico imaginando, inclusive, que tem algo por trás desse texto. Eu acho que ainda vou, sabe, bater um papo com Jesus um dia e falar assim, me explica aí. Porque os discípulos, quem o povo diz que eu sou? Ah, o Senhor é Jeremias, é João Batista. Mas cá para mim, eu acho que tinha uns caras lá que não falou isso não. Fala assim, esse cara é um impostor, sem vergonha. Esse cara é um safado. Eu acho que os discípulos ficaram com medo de falar isso para Jesus, falou só as coisas boas, sabe? Por quê? Porque de fato tinha entre aqueles que pensavam isso de Jesus. Mas vamos seguir, olha lá, verso 15. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Queridos, essa resposta, ela tem duas partes. A primeira parte, tu és o Cristo, o Messias, o Salvador, vislumbrado pelos patriarcas e anunciados pelos profetas. Certo, resposta correta. Porém, era uma resposta incompleta. Se parasse por aí, todos creriam que Messias seria o maior dos profetas, como está em Deuteronômio 18:15. Entretanto, um profeta. Pedro então teria ido apenas um pouco mais adiante do que o povo. Tu és não só um profeta, tu és o Cristo. Mas a segunda parte ele diz assim, o Filho do Deus vivo. Notem, Pedro vai mais longe. Observem, os teólogos de então diziam que Deus era único. Logo, se ele é único, ele não poderia ter filho. Mas por quê? Porque se Deus tivesse um filho, este teria de ser um Deus também. Então não teria um único Deus, mas dois deuses. Eles não conheciam a doutrina da Trindade. Não sabiam que não há três pessoas em um só Deus. Pedro disse, Jesus de Nazaré é o Cristo e o Cristo é Deus. É isso que ele estava dizendo. A resposta era absolutamente completa. Esta era a melhor resposta que se poderia dar de quem é Jesus. Mas daí surge uma outra pergunta. Por que é que Pedro aceitou a resposta? Da onde ele tirou isso? Porque ele recebeu uma revelação, ou seja, conhecer Jesus é ter uma revelação sobre quem ele é, Deus e Salvador. E essa revelação só o Pai dá. Como disse Jesus, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6,34. Ou seja, esse conhecer quem é Jesus não é um mero acúmulo de informação, mas é, preste atenção, ter uma experiência com Deus,
pois este conhecimento envolve revelação. Não é palavras de persuasão humana proclamadas pelo Dionísio num púlpito. Não é aquilo que pura e simplesmente você ouviu num livro, ou seja ela a Bíblia. É uma revelação que vem de Deus através do Espírito. Veja, não podemos esquecer ainda que, considerando que o apontado povo não acertou ao completo quem era Jesus, apenas um dos discípulos deu a resposta. E, face à revelação do Pai, temos que entre os discípulos e o povo não há muita diferença. A única diferença consistiu em algo que inclusive não veio dele, mas veio de revelação. Pelo que não há motivo nenhum, inclusive para ele se achar, ou nós mesmos nos acharmos, mas nos alegarmos pela revelação. Se você está aqui hoje e você sabe quem é Jesus, não se alegre com você, agradeça pela revelação que foi dada a você. Foi Jesus que se revelou, foi o Espírito que se manifestou, veio do céu essa revelação, não é palavras de persuasão humana, sabe? E daí eu vou concluir. Queridos, eu vou concluir. Quando João, devidamente inspirado como um grande poeta celestial, porque o livro de João parece quase que uma poesia, nos traz em suas primeiras linhas a revelação quanto a quem é Jesus. Ele aponta que Jesus é, acompanhe aí, João 1, 9 a 14. Jesus é a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, e o vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Eu poderia continuar dizendo sem errar. Ele é a pedra angular. Ele é o primogênito de toda a criação. Ele é o cabeça da igreja. Ele é santo. Ele é juiz. Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ele é a luz do mundo. Ele é o príncipe da paz. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho do homem. Ele é a palavra. Ele é a palavra de Deus. Ele é palavra de vida. Ele é o alfa, ele é o ômega. Ele é o Deus Emanuel. Ele é o Senhor de todos, o verdadeiro Deus, o autor e consumador da nossa fé. Ele é o pão da vida. Ele é o noivo. Ele é o redentor. Ele é o bom pastor, o sumo sacerdote, o Cordeiro de Deus. Ele é e se apresenta como mediador. Ele é a rocha, a ressurreição e a vida. Ele é o Salvador. Ele é a videira verdadeira. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas a pergunta continua: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Jesus para você. Isso não vou ser eu que vou te dizer. Do mesmo jeito que foi revelado para Pedro. Do mesmo jeito que foi revelado para aquele cego de nascença. O clamor nessa noite é: Senhor, se revela. Se revela. Fecha teus olhos. Eu vou orar. E eu queria que você recordasse o texto que nós lemos aqui. Você talvez tenha tido uma vida até hoje
que você recebeu muitas bênçãos do Senhor, mas bênçãos tal qual aquele cego, sem saber quem distribuiu. Bênção que aconteceu ao se lavar no tanque de Siloé. Você sabe contar o testemunho da tua bênção, mas você de fato não sabe dizer quem o fez. Essa é a noite que o Senhor está se apresentando diante de ti, que a palavra diz, e Ele está aqui entre nós. O mesmo que perguntou aos discípulos, o mesmo que perguntou aquele cego de nascença: você sabe quem é o Filho do Homem? E o Filho do Homem disse: sou eu. Eu sou Deus. E ao final da palavra, ficou claro que só restava a ele uma coisa: adorá-lo. Adorá-lo de todo o coração. Eis aqui, Senhor meu Pai, estamos aos teus pés. Pai, quem sabe quem é o Senhor Jesus? Quem sabe quem é o Senhor? Não resta outra coisa a não ser adorá-lo, se entregar completamente. Pai, nós queremos declarar, Senhor, nessa noite, Pai, o teu senhorio completo, absoluto em nossas vidas, Pai. A nossa dependência, Senhor, meu Pai. Nós queremos declarar, Senhor, meu Pai, de uma forma inconteste, que o Senhor é o nosso tudo. Que em Ti, Senhor, existimos. Que em Ti somos sustentados. Que para louvor da Tua glória vivemos. Que não tem sentido, Senhor, meu Pai, nada, se o Senhor não for o centro da nossa existência. Inclusive não há existência se o Senhor não for o centro. Por isso, Pai, recebe nessa noite, Senhor, a nossa adoração. Pai querido, Pai amado, te adorar, Senhor, meu Pai, pelo Deus que o Senhor é, pelo Senhor, teu senhorio sobre nossas vidas. Pai, quiséramos nós, Senhor, meu Pai, encontrar palavras para poder definir a tua grandeza, Pai. Pai, se no próprio livro de João diz que dos teus feitos todos fossem escritos, não caberia em nenhum livro da terra, todos seriam insuficientes. Pai, quem é o Senhor? Quem é o Senhor? O Senhor é o nosso Deus, o único Deus. A Ti toda a honra, a Ti toda a glória, a Ti todo o louvor, hoje e todo sempre. Recebe no Teu trono, Pai, a nossa adoração. Amém.